Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para a 8ª live devocional de 2025. Antes de começar a leitura, vou fazer uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live ou para a gravação dessa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Romanos 12, que o Senhor guia elas até aqui, e que o Senhor me instrua a falar tudo o que elas precisam ouvir. Bom, a gente vai falar sobre Romanos. A carta de Romanos foi escrita por Paulo. Eu gosto de dar um contexto da leitura. Paulo tinha uma dupla cidadania. Ele tinha 2 nomes, Saulo / Paulo de Tarso. Ele escolheu usar o nome Paulo por causa das suas viagens missionárias. E uma das suas viagens, que foi a última, foi em Roma, onde ele foi preso. A igreja de Roma foi fundada por judeus convertidos no Pentecostes, que é retratado lá em Atos. E depois de muito tempo, ela se tornou o que a gente conhece hoje como Igreja Católica Romana, que é a principal igreja do cristianismo. Mas vamos lá. A leitura de hoje se encontra em Romanos 12. Então abra sua Bíblia, a versão que você tem aí em casa, no seu celular, onde você ter a sua Bíblia. Mas tem uma versão física. É bom. A vida como um culto espiritual. Portanto, caros irmãos, rogai-vos pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoideis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. É como eu venho falando nas outras lives, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, ela é perfeita. Quando você está num relacionamento, num trabalho que não te traz isso, não é de Deus. Tenta mudar de emprego, tenta mudar de ambiente, termina relacionamento. Infelizmente, às vezes a gente precisa falar não para o mundo, como ele fala no início, e sim para Deus. Como servir por meio dos dons? Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre de vós que não considere a mim além do que convém. Mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, todos os membros não têm a mesma função. Aqui Paulo fala sobre a igreja, que tem várias funções. Tem a função do pastor, tem a função do diácono, tem a função dos ministros de louvor. Então, uma igreja é um conjunto. Assim também nós, embora muitos somos só um corpo em Cristo, cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de professar, use na proporção de sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Sem ensinar, ensina. Sem encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se exercer liderança, que ministre com zelo. Se demonstra misericórdia, que realize com alegria. O amor é a base dos dons. O amor, seja qual for fingimento, odiai sim o mal e apagai-vos do bem. Amai-vos, dedicando uns aos outros com amor fraternal.
preferindo-se dar honra ou às outras pessoas mais do que a si próprio. Não sejam descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, perseverai na oração. Cooperarei com os santos na sua necessidade. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Que é um convite que o próprio Jesus fala, que é rezar pelos nossos inimigos e não amaldiçoar os nossos inimigos. Empreendei todos os esforços. Vivei alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que pranteiam. Vivem em concórdia entre vós, não sejas arrogantes. Não sejam arrogantes, mas... Espera aí que o TikTok não... Vivei em concordância em vós. Não sejam arrogantes, mas adotai um comportamento humilde com todos. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurei proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós, mesmo, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declara o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregue ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. E esse é um ensinamento muito bonito que Paulo fala aqui, no encerramento do versículo 12, do capítulo 12. Que é vencer o mal com o bem, não pagar o mal com o mal como o mundo fala. Retornando ao capítulo 2, não amoideis ao sistema desse mundo. É o que eu falo. É uma tarefa difícil ser um verdadeiro cristão, de amar o seu inimigo, não odiá-lo, não orar por ele, não amaldiçoá-lo. Não é uma tarefa fácil, mas é um caminho de cada vez. Não é... Jesus não pediu a gente ir. Então, essa é a lição que eu deixo em Romanos 12. Logo menos essa live estará disponível no YouTube, na Rede Vizinha Vermelha. Se você não assistiu, assista lá, se inscreva, o link está no perfil do TikTok. E até amanhã com uma nova leitura. Tchau, tchau.